Olá galera, meu nome é Adalto. Esse vídeo faz parte dos Resenhas e Effects, que foi uma ideia que eu tive há um pouco tempo atrás, né, de fazer resenha de livros que eu já li ou ainda irei ler e de que eu gostei bastante, né. Então esse é o primeiro vídeo da série, vai ser uma série de vídeos, eu pretendo postar com a maior periodicidade possível. E o primeiro que eu escolhi para ler foi justamente o último livro que eu li. Foi um livro que eu gostei bastante, mudou bastante concepções que eu tinha antes enraigada e que agora eu estou repensando. E o livro se trata desta obra aqui, A Revolta de Atlas, de autoria de Ayn Rand, né? Esse aqui é o box do livro que eu comprei na Submarino por R$ 39,90, numa promoção há mais ou menos 4 meses atrás, certo? Então, sem muito papo, vamos direto ao assunto. Então, Ayn Rand, ela foi uma filósofa e romancista muito influente ao seu tempo, ainda hoje é bastante influente, especialmente nos Estados Unidos. E ela nasceu, para falar a verdade, durante o regime czarista da União Soviética em 1907, perdão. E ela viveu boa parte de sua infância e de sua adolescência sobre o regime pós-revolução russa, né? Posteriormente, mais ou menos em 1925, 1926, ela se mudou para os Estados Unidos, que era uma nação que ela tinha como modelo para as outras nações seguirem, e a partir de lá ela começou a escrever todas as suas obras e começou a desenvolver toda a sua corrente filosófica, que tem bastante influência até hoje, né? Então, ela foi autora também de um livro chamado A Nascente. Ela tem uma autobiografia também, mas esse aqui foi o primeiro livro que eu tive dela, que eu tive contato, né? E eu pretendo realmente ler os outros livros dela, porque eu fiquei bastante fã da forma como ela escreve, por ser bastante didática, bastante simples de entender, certo? Então, falando sobre a estrutura aqui dessa obra de Ayn Rand, esse aqui é um box, que é uma reedição de 2010, é mais novo, mas esse livro também ele foi lançado na década de 80 com o título de Quem é John Galt. Foi lançado por uma outra editora e somente em 2010 que foi relançada essa edição aqui em 3 volumes. Além dessa edição aqui de 3 volumes, o segundo não está aqui, né, que eu emprestei para outro, nós tivemos, existe também o volume único, né, que são os 3 livros em um só, certo? Mas uma coisa bastante interessante do livro, que me chamou bastante atenção, é como ela trabalha os pontos de vista. O livro é escrito em primeira pessoa, na visão dos personagens, mas dentro de cada capítulo ela está falando de um personagem, depois ela já passa para outro. Então o livro fica muito dinâmico, não fica aquela coisa maçante de um só lado da história. Então ela consegue desenvolver aí as entrelinhas de maneira bem fluida, bastante interessante de se ler, né? Então, falando um pouquinho sobre a obra em si e os personagens, né? Esse livro pode ser considerado um livro de ficção, apesar de ter um quê de realidade bastante profunda nos dias atuais. É um livro de ficção e ele se passa num cenário dos Estados Unidos em um contexto bastante distópico, porque os Estados Unidos é uma nação, o enredo do livro é uma nação que está em pleno declínio econômico e em declínio, digamos, moral, que essa vai ser a grande sacada dela no livro, né? E os Estados Unidos é uma nação que ainda tenta levantar a bandeira e o égide do capitalismo e do laissez-faire, que são aquelas doutrinas onde prevalece o livre mercado, a livre iniciativa e a liberdade civil, o liberalismo como um todo, né? E o restante do mundo, todos os outros países do mundo, em especial na Europa e na América Latina, estão dominados por partidos de esquerda. E ela denomina esses países de repúblicas populares, correto? Então o que acontece? O livro ele começa com uma indagação muito interessante. A primeira linha do livro, aqui nesse caso, é a primeira linha do volume 1. Quem é John Galt? Essa pergunta ela vai ser recorrente no livro inteiro e ela pode ou não pode responder essa pergunta de quem é John Galt no final do livro. Eu não vou falar sobre o conteúdo do livro porque a ideia é ser só uma resenha, certo? Então, quem é John Galt é uma pergunta que aparece em todos aqueles momentos em que as pessoas não sabem mais o que fazer, não sabem aonde correr, não sabem a quem recorrer. E a partir daí ela começa a criar, dentro dessa obra de ficção, um mistério muito interessante.
Porque o que é que acontece? Pessoas que são consideradas bastante criativas e bastante capazes naqueles seus trabalhos, elas simplesmente começam a sumir. Então, empresários começam a sumir, artistas de renome começam a sumir, prestadores de serviço começam a sumir. E todos eles têm uma única característica que ligam eles todos: a sua excepcional capacidade no trabalho. Então, para discorrer por esse mistério, ela nos apresenta alguns personagens bastante marcantes. Eu vou falar sobre os 3 mais importantes, né, porque o livro ele tem muitos personagens, todos muito bem descritos, né? O primeiro, que é a protagonista, é uma mulher. Ela a chama de Dagny Taggart. Ela é uma executiva, ela é vice-presidente de operações de uma ferrovia transcontinental. É uma mulher extremamente apaixonada pelo trabalho e bastante capacitada naquilo que faz. O outro personagem bastante marcante é Hank Hirden, que é um magnata, um siderúrgico, um magnata, um siderúrgico bastante famoso no ramo de metais. E ele acaba de ascender ainda mais a sua notoriedade por ter descoberto um novo tipo de metal, que é o chamado metal Hirden. E ele é dono das siderúrgicas Hirden, obviamente. E o terceiro personagem a se destacar seria o Francisco da Cunha, que é um magnata do cobre. Ele é presidente da Cobres da Cunha, herdado da família, né? E também é um personagem bastante diferente dos outros dois, do Hank e da Dagny, porque ele era um homem extremamente capacitado, conhecido por sua maestria nos negócios e no mercado financeiro, mas que de uma hora para outra ele virou um playboy, que só quer saber de gastar o seu dinheiro com farras, mulheres, e que vai aos poucos destruindo a sua fortuna, e ninguém sabe por qual motivo, e ela vai explicar isso no decorrer do livro, certo? Então esses são os 3 personagens básicos do livro, e ele toma esse ar de mistério assim bastante peculiar, e você começa a se perguntar e a especular, a formular hipóteses do porquê essas pessoas que antes estavam em empregos relativamente lucrativos ou bastante lucrativos começaram a assumir, abandonar a família, abandonar a casa e os seus trabalhos, e ninguém sabe o porquê disso. Então o mundo ele começa a entrar em decadência, os Estados Unidos principalmente, o livro está abrindo aqui. Ele começa a entrar em decadência, e esses três personagens, né, o Francisco nem tanto, porque ele virou um playboy, mas a Dagny e o Hank, eles tentam de todas as formas de tentar manter o mercado em circulação, de manter os empregos e de manter as suas indústrias, suas companhias funcionando normalmente, apesar da grande dificuldade imposta por uma excessiva burocracia, um governo corrupto e por aí em diante. Então, qual é a corrente filosófica? É um livro filosófico, obviamente. Então, a corrente filosófica que a Ayn Rand acaba defendendo de forma bastante convicta, e esse vai ser o grande apogeu do livro, é a controversa ideia de que o egoísmo, a liberdade individual, eles são fatores decisivos para engendrar o crescimento econômico, para engendrar a felicidade da sociedade como um todo e para o maior número de pessoas possíveis, né? Então, minha opinião sobre o livro é uma obra fantástica, épico, é um dos livros assim que eu mais gostei de ler, não só por causa da forma escrita, mas por como ela defendeu essa sua corrente filosófica, que é bastante controversa, taxada de egoísta, taxada de utópica, ineficiente, e ela mostra que não é bem assim que a gente deve olhar as coisas, que a gente deve olhar com outro ângulo. A gente vocês só vão saber da conclusão final dela mesmo se ler o livro, que realmente vale muito a pena, né? Em questão de nota, eu daria para o livro, eu poderia dar 10, mas eu prefiro dar 9,5, né?
porque sempre a gente acha, principalmente num livro desse que tem um apelo econômico muito forte, em ideias econômicas um pouco controversas, e que não fazem parte do nosso atual status quo, de políticas econômicas e políticas públicas. Existem poucas coisas que eu discordo no livro, algumas, certo? Mas, no geral, uma obra fantástica que vale a pena ser lida pelo maior número de pessoas. É uma obra realmente transformadora e é um livro que realmente me fez pensar, correto? Então, esse aqui, galera, foi só o primeiro vídeo, é uma resenha básica. Muito em breve eu espero estar fazendo o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero o feedback de vocês também. E quem é John Galt?